Livro do profeta Amós, capítulo 8. Glória a Jesus. Versículo 11. Amós capítulo 8, versículo 11. Achou de também, Jesus? Diz assim a palavra de Deus: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Amém? Feche os seus olhos no seu lugar. Amado e querido Deus, eu quero te glorificar nessa noite, eu quero te exaltar, porque nós já louvamos o teu nome através dos louvores, sentimos a tua presença, sentimos a ação do seu Espírito, e nós estamos agora, Pai, diante da sua palavra. E eu não sei como cada irmão, como cada irmã chegou a esse lugar nessa noite. Eu não sei como o seu coração adentrou por essas portas. Eu não sei da necessidade de ninguém, mas o Senhor é um Deus que tudo sabe. O Senhor é um Deus que tudo conhece. E o Senhor não está olhando, Pai, apenas para a aparência física de cada um de nós que aqui estamos. Não. O Senhor está olhando para o nosso coração. E o Senhor sabe na íntegra, Deus, do que o nosso coração precisa nessa noite. Então eu quero me colocar na sua presença, Deus, como um vaso de barro, porque as minhas palavras não mudam a vida de ninguém, as minhas palavras não transformam a vida de ninguém, mas as suas palavras trazem vida, as suas palavras trazem mudança, as suas palavras trazem transformação, as suas palavras, Pai, traz mudança e inversão de cativeiro. As suas palavras, meu Pai, faz de um vale de ossos secos se tornarem um grande exército. Então, meu Pai, que nessa noite o Senhor libera a tua palavra rema e venha abençoar a tua igreja em nome de Jesus. E você diz amém? Amém. Pode sentar no seu lugar. Eu quero que você glorifique a Deus, meu irmão. Jesus está aqui. Amém? Irmãos, quando nós falamos do livro de Amós, nós encontramos aqui uma história muito difícil que Samaria estava enfrentando. Porque embora Samaria estivesse na sua melhor fase, economicamente falando, quando nós falamos da vida espiritual do povo de Samaria, nós vamos encontrar um povo em verdadeiro caos, em uma verdadeira queda, porque a sua vida espiritual estava zero. Quando nós falamos do livro do profeta Amós, nós só vamos entender o significado do seu nome, irmãos, se nós entendermos a fundo a situação que o povo de Israel estava vivendo. Quando nós falamos do nome Amós, Amós significa carregador de fardos. E para nós entendermos na íntegra o significado do seu nome, nós temos que entender um pouco da sua história. E quando nós falamos de Amós, nós falamos de alguém que residia, irmão, em Judá, um homem simples, que era boiadeiro e cultivador de sicômoros, mas que mesmo na sua simplicidade, mesmo na sua vida de campo, o Senhor olha para nós, e numa situação difícil em que Israel e Judá estavam enfrentando, o Senhor olha para nós, irmão, e Ele consegue encontrar um coração que num tempo difícil
ainda podia ouvir a sua voz. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo para os dias atuais, nós enfrentamos a mesma coisa. Os olhos do Senhor, diz Provérbios, que eles estão sobre toda a terra, e Ele procura os bons e os maus. Irmãos, Deus ainda nos dias atuais está procurando corações que estejam abertos para poder ainda ouvir a sua voz. E o Senhor quer olhar para Taquaritinga, o Senhor quer olhar para essa igreja hoje, e Ele quer encontrar pessoas. Ele não quer encontrar um, Ele não quer encontrar dois, Ele quer encontrar um grupo de pessoas que ainda possam ouvir a sua voz e obedecer os seus mandamentos. Deus encontrou nós num tempo difícil, e a palavra do Senhor diz que a voz se desloca de Judá, e ele tem que ir para Israel, porque a palavra que Deus havia lhe dado era acerca de Israel. Meu irmão, entenda uma coisa: era um tempo que todas as guerras haviam sido vencidas. Parecia que eles estavam vivendo uma verdadeira paz, mas eles estavam vivendo uma falsa paz. Havia prosperidade, as pessoas que tinham, cada dia tinham mais, e as que não tinham, irmão, se você ler o contexto, você vai ver que as que não tinham, até os que tinham, até o resto que elas possuíam, lhes era tomado. Então quem tinha, tinha mais, quem não tinha, cada dia tinha menos. Mas era um tempo de prosperidade, irmão, que o número de pessoas que se enriqueciam em Israel estava aumentando. Mas eu entendo uma coisa, meu querido irmão, que falou de deserto, ele quase pregou metade da pregação que eu ia pregar. Eu entendo uma coisa, que quando nós estamos passando por momentos difíceis, escute só, nós estamos mais suscetíveis a Deus. Quando passamos por problemas, por privações, dificuldades, nós estamos mais suscetíveis a Deus, porque nós entendemos que nós precisamos de um milagre de Deus, porque nós entendemos que nós precisamos da providência de Deus, porque nós entendemos que nós precisamos do braço forte do Senhor para vencer as nossas guerras. Mas quando tudo vai bem, irmão, parece que não há necessidade de Deus. Quando todas as coisas estão indo de vento em popa, parece que nós nos esfriamos, parece que nós deixamos Deus um pouco de lado, porque quando nós precisamos de alguma coisa, irmão, nós somos como aquela viúva pobre que Jesus falou acerca dela, que ela chegava ali naquele juiz e ela estava batendo na sua porta todos os dias, para que o juiz julgasse a sua causa. Irmãos, quando nós estamos passando por um período que nós precisamos da providência de Deus, nós estamos ali aos pés do Senhor, clamando, buscando, implorando, pedindo a Deus para que Ele possa fazer um milagre na nossa vida. E eu quero te dizer uma coisa: Deus é consagrado demais quando nós estamos na sua presença e nós estamos clamando. Então eu quero dizer, eu quero te dar um conselho: não perca tempo. É tempo de você clamar a Deus, porque se Deus se agradar na sua vida, meu irmão, você pode se preparar, porque as bênçãos gloriosas de Deus, elas vão se chegar na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu emprego, aonde você precisar da poderosa ação de Deus. A ação de Deus vai entrar com poder e providência na tua vida. Deus sabe, irmão, que nós estejamos na sua presença. Mas o que estava acontecendo naquele povo era completamente o oposto. Eles se esqueceram de Deus, e Deus não estava se agradando deles. E quando o profeta Amós chegou, escute, e ele veio com uma palavra de arrependimento. Olha só, ele veio com uma palavra que aqueles homens não queriam ouvir. Seus ouvidos estavam
palavra de prosperidade, porque eles eram empresários. Mas o profeta Amós veio e traz uma palavra de correção, chamando a atenção daquele povo a abandonar as suas práticas e voltar-se para o Senhor. E aquele povo não quis ouvir. Chegou um momento que os próprios sacerdotes em Israel chegaram para nós e falaram assim: Amós, o negócio é o seguinte, aqui em Israel você não vai profetizar mais, porque quem é você, Amós, para nos dizer tais coisas? Irmão, no capítulo 7 de Amós, você vai ver isso. Amós fala assim: ei, eu não sou filho de profeta. Sabe por quê, irmão? Filho de profeta era aquele que estudava na escola formado por Samuel. Profeta era aquele que se gerava nessa escola e dizia: ei, eu não sou filho de profeta, meu pai não era profeta, eu não estava na escola de profeta, mas o Senhor olhou para mim lá no campo. Eu sou um boieiro, eu sou um boieiro, eu não entendo nada disso do que os profetas aprenderam, mas eu entendo uma coisa, que quando eu me coloco na presença de Deus, o Senhor me dá visões, e eu enxergo as suas palavras. Ele disse: ei, vocês não querem ouvir, não, eu não estou aqui por profissão, eu não estou aqui porque eu sou um profeta formado, não, eu sou alguém leigo, eu sou um boleiro, eu sou um cultivador de sicômoro, mas o Senhor me chamou, Ele me escolheu, eu ouvi a sua voz, eu aceitei o seu chamado, e eu estou aqui para proclamar a palavra de Deus. Sabe o que eu quero te dizer, meu irmão? Que o profeta às vezes ele não é amado por ninguém. O profeta às vezes se sente sozinho, porque hoje em dia, como antigamente nessa época, as pessoas queriam ouvir coisas boas, coisas que agradassem o seu próprio ego, porque eles esqueceram de adorar a Deus, irmão, e estavam adorando a si próprios. Eles esqueceram que a adoração tinha que ser dada a Deus, e eles estavam adorando a si mesmos, buscando tudo que era do agrado próprio, e se esquecendo de agradar a Deus. Deus olhou para aquele povo e deu para eles oportunidades de mudança de vida, e eles não aceitaram as palavras do Senhor. Sabe o que a Bíblia diz em Hebreus, irmãos? Ei, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Sabe por quê, irmão? Ainda que a palavra de Deus ela vem para você dura, ela vem para você amarga, está difícil de engolir, está difícil de digerir, ela pode ter a tua boca o sabor de fel, diz a palavra de Jeremias, ela pode ter sabor de fel, irmão, mas quando ela desce no seu estômago, ela tem efeito de mel, ela tem efeito, ela tem efeito de anti-inflamatório, irmão, ela tem efeito bom sobre a tua vida. Ei, às vezes a palavra de Deus não vai vir como nós esperamos, mas se daí, o importante é o efeito que a palavra de Deus vai causar na minha e na tua vida, e Deus nos trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer que eu e você sejamos pessoas abençoadas por Ele, porque Ele me escolheu, Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te separou para uma grande obra, e Ele tem coisas insondáveis para fazer na tua vida. O povo não quis ouvir, o povo não quis aceitar, e Deus falou para Amós: Amós, o que eu te pedi você fez, agora eles comigo. Eles iam passar, irmão, pelo cativeiro assírio. A Síria
e a se levantar contra eles, e ele vai os cativos. Escute, às vezes Deus vai permitir que coisas difíceis nos sobrevenham, mas é para Ele poder moldar o vaso. Você ainda é um vaso na mão dele. Eu ainda sou um vaso na mão dele, irmão. E se nós não pararmos nesses dias para ouvir e atender a voz do Senhor, nós vamos passar pela olaria de Deus, e Ele vai montar esse vaso. Ainda que você tenha que passar pelos cativeiros da vida, como Israel passou, mas o cativeiro não era para os matar, o cativeiro não era para os despertar, o cativeiro, irmão, era para os aperfeiçoar. Então eu quero dizer para você, talvez hoje você está na prova. Será que não é para alguma desobediência? Será que talvez não é para alguma precipitação? Será que não é talvez porque você deixou de ouvir a voz de Deus e quis fazer segundo o teu coração? Ei, não importa, o importante agora é você aprender com a prova, é você aprender com a luta e saber que a luta vai passar, que a prova vai passar, que a circunstância vai passar, e que você não pode chegar ao fim dela, irmão, e chegar derrotado, chegar caído, chegar frustrado, mas você tem que chegar no final da sua prova e chegar mais do que vencedor, por meio de Cristo Jesus, que nos chamou e decidiu nos abençoar. Glória a Deus. E nós chegamos no texto de Deus, e o Senhor falou para aquele povo duro de coração: ei, não tem problema não, vocês estão desprezando a minha palavra, mas vai chegar um dia, diz o Senhor Jeová, que vocês vão ter fome, mas não fome de pão, e vocês vão ter sede não de água, mas vocês terão fome e sede da minha palavra. Sabe o que eu vejo na Bíblia, irmão? Que um tempo assim chegou a Israel. Vocês estão me ouvindo bem? Um tempo assim chegou a Israel. E antes de Jesus nascer, antes de João Batista nascer, nós vemos na história bíblica que por cerca de 400 anos Deus ficou em silêncio com a humanidade, e Deus não levantou um profeta, Deus não levantou uma profetisa, Deus não levantou ninguém para dar direção ao povo. E coisa triste, irmão, é quando Deus não levanta ninguém, porque a Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe, e o povo se corrompe. Nós vemos a pior fase de Israel. O povo não tinha ninguém para os direcionar. Se você ler a Bíblia Sagrada, você vai ver no livro de Juízes que Deus levantou cerca de 13 juízes, e sempre que um juiz reinava em Israel, Israel se aproximava de Deus, porque o juiz tinha a incumbência de julgar as causas do povo de Deus. Mas quando o juiz morria, Israel se desviava da presença de Deus. Então vinha um novo juiz compromissado com Deus, Israel voltava à presença de Deus. Sabe por quê, irmão? Você vai ver isso no tempo dos reis também. Sempre que um rei era temente a Deus, Israel respondia sendo temente a Deus. Mas quando o rei era desviado da presença de Deus, Israel também se desviava da presença de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque se o líder não tem compromisso, os seus liderados também não têm. Ei, Deus quer levantar pessoas compromissadas com a sua obra. Deus quer levantar pessoas tementes a Ele. Deus quer levantar uma liderança forte, irmão, porque se a liderança for forte, os liderados serão fortes. Se a liderança for compromissada, os liderados também
que temesse a Deus. E eles estavam completamente no pecado. Satanás olhava para eles e os via como condenados ao inferno. Não tinha para eles esperança. E assim foi por cerca de 400 anos. Escute. Amós pregou a um povo duro de coração, que não quis ouvir a palavra. Deus falou: ei, vai chegar um dia que vai ter fome e sede da minha palavra. Irmão, não tinha ninguém. Eu não sei se você já teve essa experiência. Sabe quando você passa por aquele deserto, pessoa, que você ora a Deus e parece que Deus não está te ouvindo, que você ora a Deus e parece que Deus não está te respondendo, Deus está em silêncio? Era assim que aquele povo vivia, porque por mais que eles clamassem, eles não obtinham resposta, não tinha ninguém que os conduzisse, não, eles estavam como ovelhas perdidas. E foi isso que Jesus disse: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O povo estava perdido, mas a Bíblia diz que se cumpriu uma profecia de Isaías. Uma voz clamava no deserto, e ele veio para preparar o caminho do Messias. João Batista nasceu no fruto de uma profecia bíblica, e a Bíblia diz que ele pregava o reino de Deus que estava chegando na terra, e ele anunciava uma palavra dura que ninguém queria ouvir, aparentemente, porque ele dizia assim, ele apontava o pecado da nação, ele apontava o pecado da liderança, ele apontava o pecado de Herodes, ele denunciava o pecado, não, e ele dizia: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Ele estava chamando o povo ao arrependimento. Irmãos, sabe o que aconteceu? Se você ler a Bíblia, em Lucas você vai ver que ele pregava nos desertos, e o povo estava sedento, irmão, e faminto da palavra de Deus. Sabe o que acontecia? As pessoas deixavam a comodidade do seu lar, deixavam as suas cidades, e elas iam para um lugar que ninguém queria, elas iam para o meio do deserto para poder ouvir a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque quando você tem sede, quando você tem fome, quando você precisa que Deus fale, não importa se é no deserto ou se é em qualquer lugar que seja, aonde você tiver que ir, você vai, porque você sabe que você precisa da palavra, da direção do Criador sobre a tua vida. Aquele povo saía da sua cidade, saía da sua casa e ia para o deserto para ouvir João Batista pregar, para ouvir João Batista chamar ele de raças de víboras e tantas outras coisas que você conhece. Sabe por quê? Porque o povo estava com sede e estava com fome. Chegou o dia que João estava na beira do Jordão, estou encerrando João, e ele estava pregando o arrependimento, e ele falava assim: arrependei-vos e descei as águas, porque descer as águas é o sinal do arrependimento. E as pessoas ouviam João e vinham para o Jordão para se batizar, e ele estava pregando assim, ele dizia: olha, eu, João, vos batizo com água, mas virá alguém que é maior do que eu, e eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Eu, João, batizo com água, mas quando ele vir, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E quando João pregava, as pessoas ouvindo, Jesus se aproximava. Quando Jesus estava se aproximando, ele olhou para Jesus e ele disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que remove, que tira o pecado do mundo. Ei, meu irmão, Jesus, ele se revelou
Esse santo lugar, vem para frente. Aleluia. Eles vestem assim. Jesus encontrou um lugar. E ela se encontrou com Jesus. Jesus falou assim: mulher, me dê água. E ela ainda reclamou, porque Jesus era judeu e ela era samaritana. O judeu não falava com o samaritano, ainda mais o homem falava com o homem. E ela falou assim: mas como o Senhor quer água, você nem mesmo um balde o Senhor tem? E ele falou assim para ela, irmão. E ele disse assim: mulher, se você conhecesse o dom de Deus, e se você soubesse quem está falando com você, você me pediria água, e eu lhe daria água da vida. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Jesus olhou para aquela mulher e ele viu que aquela mulher não tinha só uma sede física, ela tinha uma sede na alma, ela tinha uma sede no Espírito. E Jesus se apresentou para ela e falou assim: mulher, eu posso saciar essa tua sede, eu posso mudar a tua história, eu posso te dar uma água. Essa água que você bebe, mulher, amanhã você vai ter sede de novo, mas se você beber da água que eu dou, nunca mais você vai ter sede. Sabe o que eu quero te dizer, irmão? Deus te conhece na íntegra e Ele sabe o que você precisa. E se hoje você estiver sedento em alguma área da tua vida, Ele tem água para te dar, Ele tem água para saciar a tua necessidade, Ele tem água para suprir a tua sede, Ele tem água para mudar a tua história, irmão. E se você beber dessa água, rios de água viva vão fluir do teu interior, vão fluir do teu interior, vão fluir do teu interior. Jesus é aquele que veio para suprir a sede, mas Ele também veio para saciar a fome. Sabe por quê? Um dia Jesus multiplicou o pão e todos comeram. E chegou no outro dia, as pessoas foram atrás de Jesus para comer pão de novo, irmão, porque o pão sacia a fome momentaneamente. E eles falaram assim para Jesus: ei, os nossos antepassados comeram o pão que Moisés deu, o pão que desce do céu. E o Senhor falou assim: Moisés não pode dar pão do céu para ninguém, mas quem pode dar pão do céu é Deus. Porque o pão que eles comeram lá no deserto perecia. O pão que eles comiam no deserto, se passasse um dia, apodrecia. Mas Jesus olhou para eles e falou assim: ei, o pão que Deus dá, o pão que Deus dá, o pão vivo que desce do céu, somente Deus dá. E ele disse em João capítulo 8, versículo 35: ei, eu sou o pão vivo que desce do céu. Aquele que crê em mim nunca mais terá fome, aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Não, Jesus é aquele que veio para matar a fome também, Ele veio para saciar a fome. Sabe por quê? O homem, a humanidade tinha fome e sede de Deus, da palavra de Deus. E João capítulo 1 diz: no princípio Ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus, ela veio, ela se tornou carne e ela disse: eu sou água, eu sou água, eu sou água, eu sou água para a tua sede, e eu sou pão para a tua fome. Eu quero você ver na vida do glória a Deus. Eu quero que você feche seus olhos. Jesus está aqui. Ele mandou te dizer uma vez, gente, a presença dele. Xarabacantarabassudandarabastecalabana.
te diz assim nessa noite: eu tenho água, eu tenho pão para te dar. O que você precisa? Você está com fome, você está com sede. Qual é a tua necessidade hoje, meu irmão? Ei, será que o problema é na tua casa? Será que é no seu sentimento? Será que é no seu coração? Será que é na tua família? Será que são crises que você enfrenta? Será que é na sua saúde? Ei, aonde está o teu problema? Ele está dizendo para você: eu posso suprir todo o teu problema, eu posso resolver todo o seu problema. Lá na súbia, olha ele cara na súbia, eu quero mudar a tua vida. Irmãos, eu vejo como um grande rio, como um grande rio, como um grande rio, como um grande rio. É o rio de Deus, é o rio de Deus, é o rio de Deus, é o rio de Deus.
Abençoa essa igreja, abençoa esse povo, abençoa o ministério do louvor, abençoa o canal, abençoa os pastores, abençoa a liderança, abençoa o canal dessa igreja, para que toda necessidade ela seja suprida em glória, para Cristo Jesus. Ah, meu Deus, é o que eu te peço para essa noite. Abençoa o povo, abençoa o povo, abençoa o povo. A tua presença é abençoadora, a tua presença é abençoadora. Abençoa o povo da vitória, da escape, da livramento. Prospera, abençoa. Onde eles precisam do teu milagre, opera o milagre. Se alguém enfermo aqui nessa noite, Senhor, cura, liberta, porque a tua obra é completa, a tua obra é perfeita. Faz proeza, faz maravilhas entre nós. Glorifica o teu nome e que o teu povo possa testemunhar do teu santo nome. É o que eu te peço e eu te agradeço. E se você crê, você diz amém, Jesus. Diga amém, Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Eu vou levar a boca de Jesus. Eu vou levar a boca de Jesus. Pode voltar no seu lugar. Abençoado foi Deus. Eu agradeço ao pastor Luiz, Deus abençoe Deus. Deus abençoe o nome de Jesus. Eu vou dar a palavra de Glória a Deus, vamos mostrar a presença do nosso Pai. O nosso Pai verdadeiramente nos alimenta. Se você tinha dúvida de alguma coisa, o Senhor falou para você hoje. Se você estava sedento, estava com fome, o Senhor trouxe alimento para você essa noite. Amém? Porque longa é a nossa caminhada ainda, irmãos. O melhor de Deus está chegando em nossas vidas. Então não pare, não desista. O Senhor hoje deu o alimento que você precisava para continuar caminhando. Então, se aproxime de Deus. Amém? Nós já vamos estar indo para as nossas casas. Gostaria de apresentar os nossos visitantes. Amém? Os nossos ilustres visitantes hoje, nosso irmão Alexandre, que ministrou a palavra, nosso irmão Érico. Amém? Não só eles, mas tem também a nossa irmã Eliana, a mãe do Érico, o seu irmão Isaac. Amém? Que nos visita hoje. A nossa irmã Maria Helena. Amém? Nossa, nós entramos para a gente conhecer. Amém? Glória a Deus. A nossa irmã Marta e seu filho Érico. Amém? Glória a Deus. Como vamos receber os nossos visitantes? Sejam bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe e volte ser. Amém. As portas estão abertas. Quando quiserem vir, nós recebemos muito bem. Amém? Para nós amamos a presença de vocês. Amém? Vamos embora para nossas casas. Antes de você sair, você quer comprar sua pizza, passe na cantina, adquira a sua, vai ser entregue no feriado, dia 7 de setembro. Amém? Para retirar aqui na igreja. São só apenas R$15. E você ajudando, você comprando, você vai estar contribuindo com a obra de Deus. Amém? Como eu disse, é mês de festividade, nós estamos preparando uma linda festa do nosso Deus. Amém? Ele merece. Amém? Vamos para a nossa casa. Ah, e você que quer comer agora, tem mini pizza também. Passa lá na cantina e já compra a sua. Amém? Estende suas mãos. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Senhor Jesus, muito obrigado por Senhor cuidar das nossas vidas. O Senhor se importar conosco. Ter trazido alimento do céu, tudo que nós precisávamos ouvir da sua parte. Senhor Jesus, nós somos muito abençoados através da sua palavra, através do seu servo, Pai Alexandre, o Érico, Pai. Senhor Jesus, é da mesma forma que eu, que a igreja foi abençoada, eu peço que o Senhor venha abençoar a vida deles. Senhor Jesus, derrama sobre ele das tuas bênçãos, Pai. Senhor Jesus,
homens, Pai, amados pelo Senhor, qual o Senhor tem um chamado, tem um ministério, tem algo lindo a qual o Senhor entregou nas mãos deles. Senhor Jesus, abençoa. Pai, que essa cidade, Pai, que a cidade deles venha a ser pequena para o ministério deles. Que eles possam, Pai, fazer a sua obra segundo o seu querer. Não só aqui, Pai, mas para fora. Onde quer que o Senhor mande. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Meu Deus, muito obrigado, Pai, pelo seu alimento. Muito obrigado pelo cuidar da sua igreja. Muito obrigado pelo Senhor ser o nosso pão de cada dia. Deus, nós te agradecemos. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus e a doce comunhão e consolação do nosso amigo Espírito Santo seja com cada um de nós. Todos digam amém. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor e até terça-feira.